Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de te contar sobre o processo de cura. Uma verdade que Carl Jung desenterrou em seus estudos mais profundos sobre a psique humana. Uma verdade que Andrew Huberman agora confirma, com a frieza e precisão da neurociência moderna. E essa verdade vai na contramão de tudo que você já ouviu sobre crescimento pessoal e transformação. A verdade nua e crua é esta: antes de se curar, você vai se despedaçar. E não existe outro caminho. E não estou falando de um pequeno incômodo. Não é sobre um desconforto passageiro. Estou falando de uma quebra real. Uma quebra que vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. Uma quebra que vai destruir a pessoa que você acredita ser. E é exatamente isso que precisa acontecer. Carl Jung dedicou décadas ao estudo do processo de individuação. Ele observou milhares de pacientes atravessando suas crises mais profundas. E ele percebeu um padrão que se repetia sem exceção. Toda pessoa que alcançou uma transformação verdadeira passou primeiro por uma dissolução completa de sua identidade anterior. Ele chamou isso de nigredo, a fase negra, a noite escura da alma, o momento em que tudo que você construiu sobre si mesmo precisa morrer. E a maioria das pessoas foge desse processo a vida inteira. Andrew Huberman explica o que acontece no seu cérebro durante esse processo, quando você enfrenta uma crise de identidade profunda, seu córtex pré-frontal. A central de comando do seu cérebro entra em um estado de reorganização neural. Os padrões antigos de pensamento literalmente se desfazem. As conexões neurais que mantinham sua velha identidade começam a se desintegrar. E isso dói. Dói de uma forma que nenhuma palavra consegue descrever adequadamente. Mas aqui está o que a neurociência moderna descobriu. Esse processo de desintegração é absolutamente necessário para que novas conexões, mais saudáveis, possam se formar. Seu cérebro não consegue construir novos padrões em cima dos antigos. Ele precisa primeiro demolir a estrutura existente. Pense nisso como uma casa velha com fundações comprometidas. Você não consegue reformar essa casa colocando móveis novos ou pintando as paredes de uma cor diferente. A estrutura inteira está comprometida. Para ter uma casa realmente segura e funcional, você precisa demolir até o chão e reconstruir do zero. Sua psique funciona da mesma forma. Jung identificou que a maioria das pessoas vive com uma identidade construída sobre fundações falsas, fundações de expectativas alheias, fundações de traumas não processados, fundações de mecanismos de defesa que foram úteis na infância, mas que agora te aprisionam. Você construiu toda a sua vida em cima dessas fundações defeituosas. E por anos, talvez décadas, essa estrutura pareceu funcionar. Você conseguiu manter as aparências. Você conseguiu funcionar na sociedade. Você conseguiu convencer a si mesmo de que estava tudo bem. Mas no fundo, você sempre soube que algo estava errado. Aquela sensação de vazio que nunca desaparece completamente. Aquela ansiedade que surge sem motivo aparente. Aquela depressão que te visita nos momentos mais inesperados. Aquela raiva que explode por coisas pequenas. Todos esses sintomas são sinais de que sua estrutura está comprometida. São rachaduras nas paredes da identidade que você construiu. E você pode passar a vida inteira tapando essas rachaduras com distrações, relacionamentos, conquistas profissionais, substâncias, ou qualquer outra coisa que te ajude a não encarar a verdade. Ou você pode deixar a casa cair.
Jung era muito claro sobre isso. A crise é o único caminho para a transformação genuína. Não existe atalho. Não existe forma de pular a fase da destruição. Toda tentativa de evitar a quebra é uma tentativa de manter uma estrutura que já não te serve mais. Huberman explica que nosso cérebro tem uma tendência natural a evitar a dor. Isso faz sentido do ponto de vista evolutivo. Nossos ancestrais que evitavam a dor tinham mais chances de sobreviver. Mas esse mecanismo que foi tão útil para nossa sobrevivência física se torna um obstáculo enorme para nossa evolução psicológica. Porque a evolução psicológica requer atravessar a dor, a não evitá-la. Quando você tenta evitar a quebra, você está usando uma quantidade enorme de energia psíquica para manter no lugar uma estrutura que quer desmoronar naturalmente. É como segurar uma barragem que está prestes a romper. Você pode conseguir por um tempo, mas, eventualmente, a pressão se torna grande demais. E quando a barragem finalmente rompe, o estrago é muito maior do que seria se você tivesse deixado a água fluir gradualmente. Jung observou que as pessoas que resistem mais tempo ao processo de transformação são as que sofrem as crises mais devastadoras. Aquelas que lutam contra a mudança com todas as suas forças acabam sendo arrastadas por ela da forma mais violenta possível. Por outro lado, as pessoas que aprendem a se render ao processo, que aceitam que a quebra é necessária, atravessam essa fase de forma menos traumática, não menos dolorosa, mas menos traumática. Porque existe uma diferença enorme entre ser arrastado pela correnteza e aprender a nadar com ela. Huberman fala sobre um conceito chamado neuroplasticidade dependente de estado. Isso significa que nosso cérebro é mais capaz de se reorganizar quando estamos em certos estados emocionais específicos. E um desses estados é justamente o estado de vulnerabilidade que experimentamos durante uma crise. Quando suas defesas estão baixas, quando você não tem mais energia para manter suas máscaras, quando você está completamente exposto. Seu cérebro entra em um modo de aprendizado acelerado. É como se a natureza tivesse projetado esse mecanismo especificamente para permitir a transformação. A dor da quebra não é um efeito colateral indesejado. É parte essencial do processo. Sem ela, a reorganização neural não acontece da mesma forma. Jung descreveu esse processo usando a metáfora da alquimia. Os alquimistas antigos acreditavam que, para transformar chumbo em ouro, era necessário primeiro dissolver completamente o material original. Só depois dessa dissolução total é que o processo de transmutação poderia começar. A psique humana funciona exatamente assim. Você não pode se transformar em uma versão melhor de si mesmo, mantendo a versão atual intacta. A versão atual precisa morrer para que algo novo possa nascer, e essa morte é real. Não é uma metáfora bonita. Não é uma forma poética de falar sobre crescimento. É uma experiência genuína de perda. Você vai perder a pessoa que você pensava ser. Você vai perder certezas que guiaram toda a sua vida. Você vai perder relacionamentos que eram baseados na sua velha identidade. Você vai perder objetivos que faziam sentido para quem você era antes. Isso é devastador e é necessário. Huberman explica que nosso cérebro forma circuitos neurais muito fortes em torno de nossa identidade. Esses circuitos determinam como você se vê, como você reage ao mundo, quais comportamentos são possíveis para você e quais não são. Mudar esses circuitos requer mais do que força de vontade ou pensamento positivo.
requer que os circuitos antigos sejam desativados primeiro. E o mecanismo que a natureza desenvolveu para desativar esses circuitos é justamente a crise. A dor intensa que você sente durante uma quebra psicológica é o sinal de que esses circuitos estão sendo desconectados. É como uma cirurgia sem anestesia. Você sente cada corte, porque precisa sentir. A dor é a informação que seu sistema nervoso usa para se reorganizar, para se reinventar. Carl Jung alertava seus pacientes sobre um perigo muito específico desse processo. Ele chamava de identificação com a sombra. Durante a fase da noite escura da alma, quando sua identidade consciente está se dissolvendo, você entra em contato com partes de si mesmo que manteve reprimidas a vida inteira. Sua raiva, seu medo, sua vergonha, sua inveja, seus desejos mais primitivos, tudo aquilo que você escondeu de si mesmo e do mundo, começa a emergir com força total, como um vulcão em erupção. E existe uma tentação enorme de se identificar com esse material sombrio, de acreditar que isso é quem você realmente é, de concluir que a pessoa que você estava fingindo ser era uma mentira e que seu verdadeiro eu é esse monstro interior que agora está exposto. Isso é um erro fatal. A sombra não é mais verdadeira do que a persona. Ambas são partes fragmentadas de uma totalidade maior. O objetivo do processo não é substituir uma máscara por outra, mas integrar todas as partes em algo novo e mais completo. Andrew Huberman fala sobre como o sistema nervoso autônomo responde à exposição de material traumático. Quando conteúdos reprimidos emergem, seu corpo entra em estado de ameaça. O sistema simpático é ativado. Seus níveis de cortisol e adrenalina disparam. Você pode experimentar sintomas físicos intensos como taquicardia, sudorese, tremores e dificuldade para respirar. Esses sintomas não são sinais de que algo está errado. São sinais de que o processo está funcionando. Seu corpo está processando experiências que ficaram congeladas por anos ou décadas. E esse processamento é fisicamente intenso. É como desenterrar um tesouro enterrado a 7 chaves. Muitas pessoas confundem esses sintomas com um colapso mental e correm para suprimi-los com medicação ou distração. E em alguns casos, suporte profissional é absolutamente necessário. Mas o impulso de suprimir completamente esses sintomas pode interromper o remédio da alma antes que ele se complete. Carl Jung insistia que a jornada através da sombra precisa ser completa. Não adianta dar meia volta quando as coisas ficam difíceis demais. Não adianta processar apenas as partes da sombra que são aceitáveis. Você precisa atravessar o vale inteiro, por mais escuro e assustador que ele seja. É como encarar seus maiores medos de frente, sem desviar o olhar, porque do outro lado desse vale está algo que Carl Jung chamava de self. O self é a totalidade da sua psique, é quem você realmente é. Quando todas as máscaras caem e todas as fragmentações são integradas. E você só pode encontrar o self depois de atravessar completamente a escuridão. É como encontrar a luz no fim do túnel, após uma longa e tenebrosa jornada. Andrew Huberman descreve isso em termos neurológicos como a criação de uma nova rede neural integrada. Quando você processa completamente material traumático e integra aspectos dissociados de si mesmo, seu cérebro literalmente forma novas conexões entre regiões que antes estavam desconectadas, como se um novo caminho estivesse sendo aberto no meio da floresta. O resultado é uma forma de funcionamento mais integrada e eficiente.
Você não está mais gastando energia, mantendo partes de si mesmo separadas. Você não está mais vivendo em conflito interno constante. Você se torna mais inteiro. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca chega a esse ponto. Elas começam o processo de ruir e depois recuam. Elas sentem o início da dissolução e entram em pânico. Elas fazem qualquer coisa para reconstruir a velha estrutura, mesmo sabendo que ela não funciona mais. Carl Jung identificou várias formas de resistência que as pessoas usam para evitar a transmutação interior. A primeira e mais comum é a intelectualização. Você lê livros sobre crescimento pessoal. Você assiste vídeos sobre psicologia. Você entende teoricamente o que precisa acontecer. Mas entender não é o mesmo que viver. Você pode ter um mapa perfeito do território, mas se você nunca pisar no caminho, nunca vai chegar ao destino. É como ter a receita do bolo perfeita, mas nunca ligar o forno. A intelectualização é uma forma sofisticada de evitar a experiência direta. É uma defesa do ego que se disfarça de progresso. Você se sente evoluído porque conhece os conceitos. Mas seu corpo, suas emoções, seus padrões de comportamento permanecem exatamente os mesmos. Andrew Huberman fala sobre a diferença entre conhecimento cognitivo e conhecimento somático. O conhecimento cognitivo está na sua cabeça. O conhecimento somático está no seu corpo. Para que uma transmutação interior real aconteça, o conhecimento precisa descer da cabeça para o corpo. E isso só acontece através da experiência direta, não através da análise, não através da compreensão intelectual, através da experiência vivida, sentida, incorporada. É como aprender a andar de bicicleta. Você pode ler todos os livros do mundo, mas só vai aprender de verdade quando subir na bicicleta e começar a pedalar. Outra forma de resistência que Carl Jung identificou é a projeção. Em vez de reconhecer que o problema está dentro de você, você projeta nos outros. É culpa do seu parceiro, é culpa dos seus pais, é culpa da sociedade, é culpa de qualquer pessoa ou circunstância externa. A projeção te mantém ocupado lutando contra inimigos externos, enquanto o verdadeiro trabalho interno permanece intocado. E quanto mais você projeta, mais você alimenta o material sombrio que não quer encarar. Porque a raiva que você sente dos outros é sempre um reflexo de algo não integrado em si mesmo. Carl Jung foi muito direto sobre isso. Tudo o que te irrita nos outros é uma oportunidade de autoconhecimento. Se algo te incomoda profundamente em outra pessoa, é porque esse algo ressoa com uma parte de você que você se recusa a reconhecer. É como olhar para um espelho e ver refletido algo que você não quer admitir que existe em você. Andrew Huberman explica isso através do conceito de neurônios espelho e processamento emocional. Nosso cérebro é programado para reagir fortemente a comportamentos que de alguma forma são relevantes para nós. Se um comportamento nos é completamente indiferente, não provocamos reação emocional intensa. A intensidade da sua reação é proporcional à relevância pessoal do gatilho. E essa relevância quase sempre aponta para material não processado dentro de você. É como um alarme que dispara, indicando que algo precisa ser resolvido. Uma terceira forma de resistência é o que Carl Jung chamava de inflação do ego. Isso acontece quando você tem algum contato com material inconsciente e imediatamente se identifica com ele de forma grandiosa. De repente, você não é mais uma pessoa comum em processo de crescimento. Você é
especial. Você é iluminado. Você entendeu algo que os outros não entendem. A inflação é perigosa, porque ela te faz acreditar que você já chegou onde precisa chegar. Ela interrompe o processo antes da hora. E pior, ela cria uma nova estrutura de ego ainda mais rígida do que a anterior. É como construir uma casa em cima de um terreno instável. Mais cedo ou mais tarde, ela vai desabar. Existe uma verdade sobre o remédio da alma que sussurram nos cantos. Mas ninguém ousa te contar de frente. Uma verdade desenterrada por Carl Jung, nas profundezas inexploradas da psique humana. Uma verdade que Andrew Huberman, com a precisão da neurociência moderna, escancara para nós. E essa verdade explode com tudo o que te venderam sobre autoajuda, sobre uma transmutação fácil e sem dor. A grande, brutal e honesta verdade é essa: antes de florescer, você vai murchar. Antes de curar, você vai se despedaçar. E acredite, não existe atalho nesse caminho. Não estou falando de um arranhãozinho, um pequeno susto. Não é sobre aquele desconforto que passa como uma brisa. É sobre uma fratura exposta na alma. Mas uma quebra tão profunda que vai te fazer questionar cada átomo do seu ser. Uma quebra que vai demolir a falsa fachada que você construiu. E sim, é exatamente isso que precisa acontecer. Pessoas em estado de inflação espiritual são frequentemente mais difíceis de ajudar do que pessoas que nunca começaram a jornada, porque elas têm certeza de que já sabem. E essa certeza é o maior obstáculo possível para o aprendizado verdadeiro. Andrew Huberman fala sobre como o sistema de recompensa do cérebro pode sequestrar o processo de crescimento. Quando você tem um insight ou uma experiência significativa, seu cérebro libera dopamina. E essa dopamina pode viciar você na sensação do insight, em vez de motivar você a continuar o trabalho difícil que vem depois. Você se torna um colecionador de experiências transcendentais, em vez de alguém genuinamente comprometido com a transmutação interior. E a diferença entre os dois é enorme. Carl Jung enfatizava que o processo de tornar-se inteiro não é um evento, é uma jornada. Não existe momento de chegada definitiva. Não existe ponto em que você pode dizer que completou o trabalho. A vida inteira é o processo. E qualquer pessoa que te diz que já chegou, está provavelmente mais perdida do que você. Então, como atravessar a quebra de forma saudável? Como permitir que a destruição necessária aconteça, sem se perder completamente no processo? Carl Jung oferecia algumas orientações, baseadas em décadas de experiência clínica. A primeira é aceitar a inevitabilidade do sofrimento, não como resignação passiva, mas como reconhecimento da realidade. O sofrimento vai acontecer, a quebra vai vir. Você pode escolher como vai se relacionar com ela, mas não pode escolher evitá-la completamente. Andrew Huberman apoia isso com dados sobre a relação entre aceitação e resiliência. Pessoas que praticam a aceitação do momento presente, mesmo quando esse momento é doloroso, mostram melhor regulação do sistema nervoso e recuperação mais rápida de eventos estressantes. A resistência ao sofrimento amplifica o sofrimento. A aceitação não elimina a dor, mas impede que ela se multiplique. A segunda orientação de Carl Jung é manter alguma forma de testemunha interna, mesmo no meio da dissolução mais intensa. Uma parte de você precisa permanecer como observadora, não distante e dissociada, mas presente e consciente.
Essa testemunha é o que impede que você se perca completamente na noite escura da alma. Andrew Huberman relaciona isso à função da central de comando do cérebro, como reguladora das emoções. Quando você consegue observar sua experiência enquanto a vive, você ativa circuitos cerebrais que ajudam a modular a intensidade emocional. Você sofre, mas não é completamente engolido pelo sofrimento. A terceira orientação é buscar apoio. Carl Jung nunca defendeu que o processo de tornar-se inteiro deveria ser feito sozinho. Ele mesmo tinha um analista durante os anos mais intensos de sua própria crise existencial. E ele via a relação terapêutica como um container seguro, onde o trabalho perigoso da alma podia acontecer. Nem todo mundo tem acesso a terapia de qualidade, mas o princípio permanece. Você precisa de pelo menos uma pessoa que possa testemunhar seu processo sem julgamento. Alguém que não vai tentar te consertar, te distrair ou te fazer parar de sentir. Alguém que simplesmente vai estar presente enquanto você atravessa o fogo. Andrew Huberman fala sobre a importância da corregulação para o sistema nervoso. Quando estamos em estado de ativação intensa, a presença calma de outra pessoa pode ajudar nosso sistema a se autorregular. É um mecanismo biológico básico que evoluímos como animais sociais. Isolamento durante a crise quase sempre piora as coisas. Não porque você precise de conselhos ou soluções, mas porque seu sistema nervoso precisa da presença reguladora de outro ser humano. A quarta orientação de Carl Jung é confiar no processo. Isso é talvez o mais difícil de todos, porque no meio da noite escura da alma, não existe garantia de que a luz vai voltar. Não existe prova de que você vai sair inteiro do outro lado. Você está operando puramente na fé. Mas Carl Jung observou repetidamente que a psique tem uma tendência natural ao remédio da alma e à integração. Quando você para de interferir e permite que o processo siga seu curso natural, algo inteligente dentro de você começa a trabalhar. Carl Jung chamava isso de função transcendente. É a capacidade inata da psique de criar sínteses entre opostos. Você não precisa saber como vai se curar. Você só precisa parar de atrapalhar o remédio da alma. Andrew Huberman confirma isso, falando sobre os mecanismos de autorreparo do sistema nervoso. Nosso cérebro está constantemente trabalhando para voltar a um estado de equilíbrio quando removemos os obstáculos, como supressão crônica e resistência constante. O sistema encontra seu próprio caminho de volta à saúde. A quinta orientação, e talvez a mais importante, é lembrar que a quebra não é o fim, é o meio. É necessária, mas não é permanente. Existe vida do outro lado. Existe uma versão de você que ainda não nasceu, esperando para emergir das cinzas. Carl Jung falava sobre isso usando o mito da fênix, a ave que precisa queimar completamente para poder renascer. E ele enfatizava que o fogo é real. As cinzas são reais. A morte da velha identidade é real. Mas o renascimento também é real. E a pessoa que renasce não é a mesma que morreu. É algo novo. Algo que não poderia existir se a velha versão ainda estivesse viva. Algo que carrega as cicatrizes da jornada, mas também carrega uma força e uma inteireza que antes eram impossíveis. Andrew Huberman descreve isso como a formação de uma nova arquitetura neural. Depois que os velhos padrões são desconstruídos e o material reprimido é integrado, novas conexões se formam. Essas conexões são mais flexíveis, mais resilientes e mais adaptativas do que as antigas.
Você literalmente se torna uma pessoa diferente, não apenas metaforicamente, mas neurologicamente. Seu cérebro muda, sua forma de processar o mundo muda, suas reações automáticas mudam. Você tem acesso a recursos internos que antes estavam bloqueados. E isso nos leva a uma questão fundamental: como você sabe quando está pronto para a quebra? A resposta de Carl Jung era provocadora. Você não sabe. E mais do que isso, você nunca está verdadeiramente pronto. A prontidão é uma ilusão que o ego cria para manter o controle. Se você esperar até se sentir pronto, você vai esperar para sempre. A quebra não espera convite. Ela vem quando as condições estão maduras. Às vezes, é desencadeada por um evento externo, uma perda, uma doença, um fracasso, uma traição. Outras vezes parece surgir do nada, sem causa aparente. Mas Carl Jung acreditava que nunca é realmente do nada. A pressão se acumula internamente até que algo cede. Andrew Huberman confirma que o sistema nervoso tem seus próprios ritmos de processamento. Traumas e material reprimido são como pressão hidráulica acumulando em um sistema fechado. Por um tempo, o sistema aguenta, mas existe um limite. E quando esse limite é atingido, a válvula de escape abre, quer você queira ou não. Na verdade, a crise inesperada é frequentemente mais transformadora do que a crise planejada. Porque quando você planeja sua transmutação interior, você ainda está tentando controlar o processo. E o controle é exatamente o que precisa morrer. O ego quer uma transmutação segura. O ego quer um crescimento confortável. O ego quer evoluir sem perder nada. Mas isso não é possível. A própria essência do ego precisa se dissolver para que algo maior possa emergir. Carl Jung usava o termo morte do ego para descrever esse processo. E ele era muito cuidadoso em distinguir isso de aniquilação. O ego não é destruído para sempre. Ele é dissolvido e depois reconstituído em uma forma mais flexível e menos dominante. Antes da noite escura da alma, você se identifica completamente com seu ego. Você acredita que você é seus pensamentos, suas opiniões, suas conquistas, seus fracassos, sua história. Não existe separação entre você e a narrativa que você conta sobre si mesmo. Depois da noite escura da alma, você percebe que o ego é apenas uma ferramenta útil para navegar o mundo, mas não a totalidade do que você é. Você tem um ego, mas você não é seu ego. Essa distinção muda tudo. Andrew Huberman explica isso através da perspectiva da neurociência da consciência. Existem diferentes níveis de processamento no cérebro. O ego está associado às funções executivas da central de comando do cérebro. Mas existem outras formas de consciência, que operam em níveis mais profundos. Quando você se desidentifica do ego, você não perde a capacidade de planejamento, análise ou funcionamento executivo. Você simplesmente para de confundir essas funções com a totalidade do que você é. Você ganha acesso a formas de saber e de ser que estavam obscurecidas pela dominância do ego. Carl Jung chamava isso de eixo ego-self. Antes de se tornar inteiro, o ego se comporta como se fosse o centro da personalidade. Depois de se tornar inteiro, o ego reconhece que existe um centro maior, o self, do qual ele é apenas uma parte. Essa mudança de perspectiva é libertadora de uma forma difícil de descrever. É como passar a vida inteira acreditando que você é o personagem de um filme.
E de repente perceber que você também é o diretor, o roteirista e a própria câmera. Você não deixa de ser o personagem, mas sua relação com ele muda fundamentalmente. Agora, existe um ponto importante que preciso abordar. Nem toda noite escura da alma leva ao remédio da alma. Nem todo sofrimento é transformador. Existe uma diferença crucial entre atravessar conscientemente a escuridão e simplesmente ser destruído por ela. Carl Jung alertava para o perigo da regressão sem retorno. Algumas pessoas caem no abismo e não conseguem sair. A dissolução que deveria ser temporária se torna permanente. Em vez de renascer, elas permanecem fragmentadas. Andrew Huberman fala sobre isso em termos de trauma não processado versus processamento de trauma. Quando você é exposto a material traumático sem recursos adequados para processar, o trauma simplesmente se repete. Você retraumatiza, em vez de buscar o remédio da alma. É por isso que o suporte é tão importante. É por isso que a orientação de alguém experiente pode fazer toda a diferença. Não para evitar a dor, mas para garantir que a dor leve a algum lugar, em vez de simplesmente se perpetuar. Se você está no meio de uma crise existencial agora, preste atenção. Existe uma diferença entre sofrimento que transforma e sofrimento que apenas destrói. O primeiro tem uma qualidade de movimento. Por mais lento que seja, você sente que algo está acontecendo, mesmo que não saiba o quê. O segundo tem uma qualidade de estagnação. Você sofre, mas nada muda. Você afunda cada vez mais fundo, sem sinal de fundo. Se você está no segundo tipo, você precisa de ajuda profissional. Não porque você seja fraco, mas porque seu sistema nervoso precisa de suporte externo para sair do ciclo de retraumatização. Carl Jung era muito claro sobre os limites da autoanálise. Ele mesmo teve um analista durante suas crises mais intensas. E ele via a relação terapêutica não como uma muleta, mas como uma necessidade genuína do processo. Andrew Huberman apoia isso com dados sobre a importância da regulação relacional. Nosso sistema nervoso evoluiu em contexto social. Ele precisa de outras pessoas para se regular adequadamente, especialmente em momentos de estresse extremo. Então, se você está lendo ou ouvindo isso e se reconhece no meio de uma noite escura da alma, saiba de algumas coisas. Primeiro, você não está errado por estar sofrendo. O sofrimento não é sinal de fracasso. É sinal de que algo está mudando. Algo que provavelmente precisava mudar há muito tempo. Segundo, a intensidade do que você sente é proporcional à profundidade da mudança que está acontecendo. Se a dor é devastadora, é porque a transmutação interior também será devastadora, no bom sentido. Terceiro, você vai sair disso. Não porque eu estou prometendo um final feliz fácil, mas porque a natureza da psique é se mover em direção à integração. Se você não resistir ao processo, se você permitir que ele siga seu curso, você vai emergir do outro lado, diferente, mais inteiro, mais vivo. Quarto, busque suporte. Não espere até estar completamente destruído para pedir ajuda. Não há heroísmo em sofrer sozinho. O que existe é teimosia do ego disfarçada de força. Quinto, confie no timing. A noite escura da alma está acontecendo agora, porque agora é o momento certo. Não adiantaria ter acontecido antes, porque você não tinha os recursos para atravessar. Não adiantaria acontecer depois, porque a pressão teria continuado se acumulando. Carl Jung tinha uma frase que resume muito disso.
aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo a que você olha de frente, transforma. A noite escura da alma é inevitável para quem quer buscar o remédio da alma de verdade. Não existe atalho, não existe forma de pular a fase escura. Mas existe uma forma de atravessá-la que leva à luz. E existe uma forma de atravessá-la que leva apenas a mais escuridão. A diferença está na sua orientação interna. Se você encara a noite escura da alma como um inimigo a ser derrotado, você vai lutar contra ela até a exaustão. E a luta vai prolongar e intensificar o sofrimento. Se você encara a noite escura da alma como um processo necessário, doloroso, mas significativo, você pode se render a ela. Não passivamente, mas ativamente, você pode escolher atravessar, em vez de resistir. E essa escolha muda tudo. Andrew Huberman descreve isso como a diferença entre estresse, que promove crescimento, e estresse, que promove dano. O conteúdo do estresse pode ser o mesmo. O que muda é como você se relaciona com ele. E essa mudança de relação tem efeitos mensuráveis na sua fisiologia. A dor da transmutação interior não precisa te destruir, ela pode te construir, mas para isso, você precisa deixar de ser vítima do processo e se tornar participante consciente dele. Carl Jung dedicou sua vida a mapear o território da alma humana. Ele entrou nos lugares mais escuros que a psique pode habitar. Ele enfrentou seus próprios demônios e emergiu com sabedoria que ainda está mudando vidas, quase um século depois de sua morte. E a mensagem central de todo o seu trabalho pode ser resumida assim: a escuridão não é seu inimigo, é o seu mestre. Essa ruína não é a sua destruição, é na verdade o seu renascimento. E o sofrimento que você tanto teme é, na realidade, a porta de entrada para tudo o que você sempre sonhou em se tornar. Você só precisa ter a coragem de atravessar esse portal, de encarar a noite escura da alma, de se entregar à transmutação interior. Se este conteúdo te tocou, se ele ressoou com a sua própria jornada, deixe o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe a sua experiência. Porque uma das coisas mais poderosas que podemos fazer uns pelos outros é ser testemunhas dos nossos processos. É lembrar uns aos outros que não estamos sozinhos nessa escuridão, que a flexibilidade cerebral nos permite ressignificar até a dor mais profunda. E se você conhece alguém que está passando por uma noite escura da alma, alguém que está vivenciando um verdadeiro despedaçamento, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, a coisa mais importante que podemos oferecer é a validação de que esse sofrimento tem um propósito maior, de que existe luz brilhando do outro lado, esperando por nós. A jornada da individuação continua. E lembre-se, você está exatamente onde precisa estar.